Meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu fiquei falando aqui por uns 5 minutos com o microfone desligado, né? Eu esqueci de ligar esse bendito. E agora vamos lá, né? Agora nós vamos começar a mexer nós vamos começar a fazer o nosso programa Aprender de Verdade, né? Eu rodei novamente aqui o X e o Y, né, os nossos dados. Nós já temos aqui a atualização do tetas, nós já temos todas as nossas funções. E vocês podem ver, por exemplo, que eu já plotei aqui, eu fiz aqui a parte do resultado, né, os resultados de acordo com o que a gente tem, que o θ1 e o θ igual a 4. Olha só, quando a gente plota. Tá vendo essa linha laranja? Essa linha laranja é o nosso gráfico, né? É o nosso gráfico, é o bendito do nosso gráfico. Então, assim, o gráfico no sentido que a nossa hipótese tá desse jeito. Então, como é que a gente pode chegar tipo num número bom dessa forma? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa diminuir, né, a nossa função de custo. E qual que é o resultado da função de custo que nós temos agora? Né? Ah, é porque eu acabei colocando resultados juntos, por isso que ele acabou plotando desse jeito. Então, como é que fica, por exemplo, se nós colocarmos a nossa função de custo aqui? Se pegarmos a função de custo com o θ0, θ1 atual que nós temos. Então, a função de custo, eu vou colocar aqui o θ0, vou colocar aqui o θ1, vou colocar aqui o x e vou colocar o y. Qual que é o valor que vai voltar? Vai voltar, neste caso, uma lista, né? Mas vai voltar com 55766402 parará, pá, 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 pá. Então é o seguinte, eu não quero que volte uma lista, né? Eu quero que volte um valor, né? Eu não quero que volte um array, eu quero que volte só um valor. Então isso daqui, neste caso, né? Então o meu soma, ele acaba voltando uma lista. Eu não quero que volte uma lista, eu quero que volte um número, né? Tanto que eu teria que colocar aqui o zero para poder isso aqui funcionar, né? Eu não quero que volte o zero. Eu quero que volte simplesmente uma lista mesmo. Perdão. Quero que volte um único valor. Então o que deve estar acontecendo? O meu teta, o meu resultado, que é o meu soma, né? Ele está voltando o quê? No mínimo, o meu soma ele está voltando uma lista, né? Ele está voltando uma lista. Então eu vou tacar aqui logo um zero. Vamos ver se agora ele funciona. Agora ele voltou. Porque o meu soma aqui, ele está pegando e transformando aqui a função hipótese e na hora que ele soma, não me pergunte por que, ele acaba transformando numa lista. Mas por enquanto não consigo imaginar qual seja o motivo. Então já que é assim, eu pego simplesmente só, faço aqui o bendito e já transformo ele em um valor normal, né? Que aí fica muito mais fácil, inclusive, para a gente poder fazer isso daqui, porque senão pode acabar dando erro, inclusive, na minha multiplicação do atualização dos tetas. Beleza? Então, nós já sabemos isso. Então, se nós formos, por exemplo, fazer um print do atualizar tetas, beleza? Que aí eu vou passar o quê? O teta 0, o teta 1, o x, o y. E eu não vou passar um alfa. Vamos ver quanto que ele vai voltar. Olha só a diferença. Ele já aumentou um pouco. Ele já aumentou para 1,02. Ó, 1,2, né? E depois ele aumentou para 5,3. Então ele foi de 4 para 1,1, 1,2 e 5,3. E se a gente rodasse isso daqui umas 10 vezes? Vamos ver como é que fica. Então eu vou colocar aqui vamos chamar aqui de temp θ 0 igual a θ 0, só para a gente não mexer ele novamente, né? Ah, se bem que a gente pode mexer sim, se dane. Eu vou colocar aqui for i in range, neste caso eu vou colocar aqui 10, tá? Então aqui eu não posso simplesmente só voltar θ 0 e θ 1. Eu já sei que o θ 0 e θ 1 eu comecei como 1 e 4, beleza? Então eu vou simplesmente só pegar aqui θ 0
θ 1 igual a isso. E vou rodar 10 vezes. E logo depois disso, né, eu vou ver como ficou o resultado. Rodei 10 vezes, então vamos lá. Print θ, neste caso aqui, ó, θ 0 e θ 1. Olha só, ele já foi para 2. 2,17 e 16. Vamos ver como é que fica se eu rodei 10 vezes. Eu vou comentar aqui novamente, né? Eu comecei com 4, comecei com 1, e agora eu vou rodar eles. É que aqui tá falando que não tem o θ 0, o θ 1, mas na verdade tem sim. Ele tá no meu escopo. Se eu rodar novamente, olha aí, ó. Olha só como é que já ficou meu gráfico. Meu gráfico ele já mudou um pouquinho, né? Ah, e se eu rodasse ele 100 vezes mais agora? Tum. Olha, já foi para 2,5 e 70 agora. Se eu rodar aqui novamente, ó. Agora ele já ajustou. Se eu rodar aqui mais uma vez, vamos colocar que eu coloque mais 100 vezes. Eu vou rodar aqui embaixo, tá? Então, rodando aqui embaixo, olha aí, ó. Ó, agora ele já chegou no menos 17 e foi para 80. Se eu rodar aqui novamente, olha aí, ó. Ele já chegou praticamente na melhor situação, né? Aqui é o melhor, vamos dizer assim, que é a melhor das situações. Às vezes pode ser que se eu rodar mais 100 vezes, por exemplo, né? Então se eu vou rodar ele mais 100 vezes, e aí eu coloco aqui e eu rode ele, vou rodar aqui em cima só para a gente poder ter um resultado diferente, tá? Ó, agora ele está menos 0,1, 0,1,0 e 82. Se eu rodar mais uma vez, olha aí, ó. E aí ele vai ficar sempre oscilando entre isso. Ok? Então quantas vezes eu tenho que rodar? Não sei. Pode rodar X vezes, N vezes, não sei. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui novamente, ó, o θ 1 e o 4. E aí a gente vai rodar para poder atualizar ele. Então vamos colocar aqui, ó. A gente roda ele 100 vezes. Começando pelo θ 1 e 4, tá bom? Ó, se eu rodar, ó. Se eu rodei 100 vezes, ele já chegou num bom resultado. Se eu só rodar ele 10 vezes, ele não está num bom resultado ainda. Se eu rodar ele, vamos dizer assim, 200 vezes, aí, ó, ele já chegou no bom canto. Ah, e se eu pegasse, por exemplo, o alfa, se eu pegasse o alfa aqui e eu colocasse 0,1, vamos colocar ele para rodar 10 vezes. Ó, ele já chegou bem próximo do resultado. Se eu colocar 100 vezes, ó, ele já bateu. Se eu colocar 1 de fator de aprendizado, olha só como é que ele fica. Né? Então, tipo, ele já estoura logo de cara. Né? Então, por isso que quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um valor pequeno. 0,01 já é um bom valor como fator de aprendizado. Porque se a gente fizer a derivada de um valor tão alto, né, a gente simplesmente só pegar o valor da bendita da derivada e jogar para cá, como a gente fez aqui, né, se a gente só pegar simplesmente só jogar essa derivada para cá sem o alfa, tá ferrado. A gente ia ter um valor muito alto aqui, dependendo do valor que a gente voltasse. Lembra que quando voltou 200 e pouco? Né? Quando a gente tinha uma variável, tipo, quando a gente tinha valor variável 1 e 4. Então, esse é o fator de aprendizado. Então, o fator de aprendizado é exatamente isso que a gente colocou. Quando chega nessa parte, a gente faz através de derivadas. Tá bom? A gente deriva a bendita da nossa função, deriva a partir da sua variável, né? E graças a isso, no fim das contas, a gente acaba chegando num bom resultado. Por exemplo, se a gente tacar aqui no 200. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Garanto para vocês que eu demorei um bagulho simples desse, mas vamos dizer assim que eu tô desde 2019 estudando para poder fazer um bagulho rápido dessa forma. Tá bom, meus meninos e minhas meninas? É isso aí, beijos carinhosos e até mais. Tchau, tchau.